Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala de entrevistas estava silenciosa, exceto pelo farfalhar nervoso de papéis e passos apressados no chão de ladrilhos. Emily Johnson, uma mulher elegante na casa dos 30, entrou com um sorriso educado, mas seus olhos revelavam certa apreensão. À sua frente, um recrutador arrogante, Robert Milstone, a avaliava com condescendência, pronto para julgá-la impiedosamente. Sabe, nós não fazemos milagres por aqui. Ele começou friamente, interrompendo o próprio gesto para olhá-la de cima a baixo. Você parece desqualificada para esta posição. Emily simplesmente permaneceu calma. Sabia que era mais qualificada do que qualquer outra pessoa na sala, mas Robert parecia estar se divertindo testando sua compostura. Ela mal havia conseguido responder educadamente quando ele levantou a mão e, com um gesto impulsivo e violento, lhe deu um tapa no rosto. Um silêncio glacial tomou conta da sala. Os funcionários presentes congelaram, incapazes de acreditar no que tinham acabado de ver. Emily ficou ali, recuperando o fôlego lentamente, os olhos brilhando com uma intensidade silenciosa. O que Robert, em sua arrogância e total ignorância, não sabia, Emily Johnson não era uma candidata qualquer. Ela era esposa de Michael Johnson, o proprietário e fundador da empresa, um homem temido por seu rigor e aguçado senso de justiça. Momentos depois, no momento em que Robert percebeu a magnitude do seu erro, a porta se abriu de repente. Michael entrou, seu olhar gélido percorrendo a sala. Ele encarou Robert com uma mistura de raiva e desdém que fazia o coração até do funcionário mais estoico tremer. Emily, você está bem? Ele perguntou calmamente, mas cada palavra soava como uma ameaça silenciosa. Robert, pálido e trêmulo, compreendeu imediatamente que a humilhação que acabará de causar se voltaria contra ele da maneira mais contundente possível. Emily, por sua vez, ergueu a cabeça, recuperando sua lendária compostura. Ela sabia que aquele tapa não era apenas uma afronta pessoal, mas uma oportunidade. Uma oportunidade de mostrar a todos que poder e respeito não são reivindicados, são demonstrados. A tensão na sala de entrevista era palpável. Robert Milstone, ainda atordoado pela entrada de Michael Johnson, tentou se sentar, mas suas pernas tremiam ligeiramente. Percebeu tarde demais que acabará de cruzar uma linha que nenhum funcionário daquela empresa ousaria cruzar impunemente. Emily, ainda sentada ereta, com as mãos cruzadas no colo, não demonstrava nenhum sinal de medo. Sua calma era quase desafiadora. Todos os funcionários na sala da assistente à estagiária sentiram o clima mudar. O respeito silencioso que Michael inspirava agora era palpável. Robert, disse Michael com a voz baixa, mas cheia de autoridade. Você tem uma escolha, pedir desculpas agora na frente de todos, ou aceitar as consequências do seu comportamento. Robert gaguejou algo inaudível, incapaz de encarar o olhar gélido do chefe. Os outros funcionários, alguns chocados, outros curiosos, aproximaram-se um pouco mais, atraídos pela intensidade do confronto. Emily falou calmamente, mas com uma força que fez a sala estremecer. O que você acabou de fazer não reflete apenas sua falta de profissionalismo, mas também sua incapacidade de entender que não se dá respeito àqueles que consideramos dignos. Um silêncio ainda mais pesado se instalou. Michael fez um gesto sutil com a mão, sinalizando para que Emily pudesse sair da sala. Ela se levantou sem dizer mais nada, os saltos batendo no chão como um aviso silencioso. Quando ela desapareceu atrás da porta, Michael se virou para Robert, implacável. Você tem 30 minutos para escrever uma carta formal de desculpas, ou garanto que nunca mais trabalhará nesta empresa. Robert, pálido, assentiu. Cada segundo na sala era um lembrete cruel do seu erro. Pela primeira vez na carreira, ele entendeu que sua arrogância e desprezo tinham um preço, e que o atingiram duramente. Lá fora, Emily respirou fundo, sentindo uma onda de calma e satisfação invadi-la. Ela sabia que aquilo era apenas o começo. O verdadeiro poder não residia na raiva de Michael, mas em sua capacidade de transformar aquela humilhação em uma lição que ficaria gravada na mente de todos. E em algum lugar, nas sombras daquele luxuoso escritório, Robert Milstone estava começando a entender que tinha acabado de cair direto na armadilha de sua própria arrogância. Na manhã seguinte, a empresa parecia diferente. Até as paredes de vidro e os móveis modernos pareciam vibrar com uma nova tensão. Os funcionários cochichavam entre si, voltando à história do tapa de Robert como um assunto proibido mas irresistível. Ninguém ousava olhá-lo nos olhos. Emily, fiel à sua estratégia silenciosa, chegou ao escritório com um sorriso educado, como se nada tivesse acontecido no dia anterior.
Mas por trás daquela aparente serenidade, havia um plano preciso. Ela sabia que a vingança não era uma questão de impulso ou raiva, era uma arte. Cada palavra, cada gesto seria calculado. Robert, enquanto isso, estava trancado em seu escritório, esforçando-se para redigir um pedido de desculpas que não soasse vazio. Mas quanto mais escrevia, mais insossas e humilhantes suas frases pareciam. Ele sabia que precisava agradar tanto Michael quanto Emily, mas ainda não compreendia a profundidade do poder que acabará de desafiar. Emily, atravessando o salão principal, passou por vários funcionários. Ela lhes lançou um sorriso leve, quase maternal, mas por trás dessa doçura escondia-se uma mensagem clara: ela era intocável. Os sussurros ficaram mais altos, e todos começaram a entender que a mulher que tinham visto esbofeteada era a verdadeira figura de força naquela história. Em seu escritório, Michael observava à distância. Ele conhecia a paciência de Emily. Sabia que ela não se contentaria em tolerar a arrogância de Robert. Ela a usaria a seu favor, de forma elegante mas irrevogável. Algumas horas depois, Emily convidou Robert a segui-la até a sala de conferências. Seu tom era calmo, quase amigável, mas cada palavra tinha peso. Robert, gostaria que você compartilhasse com a equipe os projetos em que está trabalhando. Acho que seria uma ótima oportunidade para esclarecer algumas expectativas. Robert, confuso mas motivado, seguiu Emily. A sala de conferências estava cheia de funcionários curiosos, cada um antecipando o que aconteceria em seguida. Emily sentou-se à cabeceira da mesa, enquanto Robert desajeitadamente iniciava sua apresentação. Cada erro, cada hesitação, era agora amplificado pela atenção silenciosa de todos e pela calma implacável de Emily. No final da reunião, Emily simplesmente conclui: "Obrigado, Robert. Tenho certeza de que todos aprenderemos com esta experiência." Um murmúrio percorreu a sala. Ninguém precisava de palavras para entender. O tapa, a humilhação, tudo havia se transformado em uma lição de poder e dignidade. Robert, humilhado mais uma vez, sentiu-se perdendo o controle. E Emily, saindo graciosamente da sala, sabia que aquele era apenas o começo de sua vingança sutil, mas implacável. Nos dias que se seguiram, Emily agiu com uma precisão quase cirúrgica. Cada gesto, cada sorriso parecia natural, mas por trás dessa aparente leveza havia um plano meticuloso. Ela sabia que para realmente virar o jogo contra Robert, precisava obter o apoio implícito de toda a equipe. Robert, por sua vez, afundava em uma ansiedade crescente. Cada interação com Emily o deixava desconfortável. Até as tarefas mais simples agora pareciam uma armadilha em potencial. Seus colegas, que inicialmente relutaram em intervir durante o tapa, começaram a olhar para Robert de forma diferente. Alguns lançavam olhares cúmplices para Emily, silenciosamente impressionados com seu domínio da situação. Emily começou a usar suas habilidades e carisma para transformar a dinâmica. Ela sutilmente convidou alguns funcionários para trabalhar em projetos conjuntos, destacando sua expertise e criatividade. Cada sucesso, cada iniciativa brilhante era delicada, mas sutilmente atribuída à sua liderança e visão. Certa tarde, Emily fez um comentário público em uma reunião. É importante que todos aqui entendam que respeito mútuo e competência são as verdadeiras chaves para o nosso sucesso. Sem esses valores, nenhuma estrutura próspera. A mensagem era clara para todos, e Robert a ouvia distintamente. Sua arrogância fora sua principal arma, mas ele começava a perceber que o tiro havia saído pela culatra. Emily não gritou nem ameaçou, mas cada palavra e cada gesto traíam uma autoridade natural e implacável. Michael, observando a cena de seu escritório, sentiu um orgulho silencioso. Emily não estava apenas buscando vingança contra Robert, ela estava restaurando o equilíbrio moral e profissional da empresa. Era uma lição para qualquer um que acreditasse que o poder poderia ser imposto por meio do medo e da arrogância. No final do dia, Robert estava sozinho em seu escritório, tentando mais uma vez se justificar. Mas ele sabia no fundo que a imagem do tapa e da calma implacável de Emily permaneceria gravada na memória de cada funcionário. Ele acabará de perceber que sua humilhação inicial era apenas o primeiro passo. E Emily sorriu interiormente. Cada movimento a aproximava de seu objetivo: transformar o tapa recebido em um triunfo retumbante de dignidade e poder, e mostrar a todos que por trás de sua calma havia uma força irresistível. Na semana seguinte, Emily implementou sua estratégia mais ousada até então. Ela observou Robert atentamente por vários dias, anotando cada hesitação, cada erro, cada passo em falso. Seu plano era simples, mas terrivelmente eficaz: expor suas fraquezas diante de toda a empresa, sem nunca levantar a voz ou perder a compostura.
Ela convocou uma reunião geral, um evento que Robert imaginou que seria apenas uma atualização sobre os projetos em andamento. Os funcionários, intrigados, sentaram-se na sala de conferências. Robert, confiante em si mesmo, imaginou que essa reunião seria uma oportunidade para retomar algum controle. Emily abriu a sessão com um sorriso educado e um tom perfeitamente equilibrado. Hoje revisaremos alguns processos do nosso departamento para garantir que todos possam contribuir efetivamente para nossos objetivos. Cada frase foi cuidadosamente escolhida. Ela convidou Robert a apresentar seus planos, fazendo perguntas sutis, mas objetivas, que revelavam sua falta de preparo. A cada hesitação de Robert, Emily deixava um silêncio pesado se instalar, como se o tempo tivesse parado. Os funcionários observavam fascinados por aquele domínio total da situação. Então chegou o momento-chave. Emily disse calmamente: Robert, você poderia explicar como lidou com a situação da semana passada com um novo funcionário? Acho que seria informativo para todos. As bochechas de Robert coraram. Murmúrios percorreram a sala. Todos os funcionários sabiam exatamente o que estava acontecendo, e Robert sabia que teria que se explicar a todos. Ele gaguejou, procurando palavras, mas nada veio. Emily, impassível, apenas o observou, deixando o peso de sua própria autoridade inundá-lo. No final da reunião, quando Robert saiu da sala, humilhado e desamparado, Emily concluiu com uma frase simples, mas implacável. É importante lembrar que respeito e competência devem sempre superar a arrogância. Os funcionários, silenciosos mas atentos, entenderam a mensagem. O tapa, a humilhação, tudo havia se transformado em uma lição de poder e dignidade. Robert, pela primeira vez, percebeu que sua arrogância jamais seria tolerada novamente. Lá fora, no corredor, Emily encontrou Michael. Ele sorriu para ela, orgulhoso. Você superou todas as minhas expectativas. Ela simplesmente respondeu com um sorriso sereno, ciente de que aquele era apenas o começo de seu domínio sutil, mas implacável sobre a empresa. Após a humilhação pública de Robert, a empresa começou a vivenciar uma mudança sutil, porém profunda. Os funcionários, inspirados pela postura calma e autoritária de Emily, começaram a seguir seu exemplo. Os projetos avançaram com mais eficiência e uma atmosfera de respeito e colaboração começou a se estabelecer. Robert, por sua vez, estava cada vez mais isolado. Todas as iniciativas que tentava pareciam fracassar ou ser elegantemente desviadas por Emily. Ele começou a entender que sua posição de poder agora era apenas ilusória. Seus colegas, antes intimidados por sua arrogância, começaram a vê-lo com ceticismo e até mesmo com uma ponta de desprezo. Emily decidiu que era a hora do próximo passo, o confronto final. Ela planejou cuidadosamente um evento interno, uma oficina de treinamento onde Robert seria o centro das atenções. Mas desta vez, tudo seria orquestrado para revelar dramaticamente suas deficiências, sem que ela precisasse levantar a voz ou demonstrar raiva. No dia do workshop, a sala estava lotada. Robert, confiante, imaginou-se finalmente recuperando algum controle. Emily abriu a sessão. Hoje vamos trabalhar a comunicação em equipe e a gestão de projetos. É importante que todos entendam seus pontos fortes e fracos para que possamos avançar juntos. Em seguida, ela designou Robert para apresentar um exercício-chave. Sob o olhar atento de todos, ele iniciou sua demonstração. Cada pergunta que Emily fazia revelava uma falha, um erro ou uma falta de preparação. Os funcionários discretos mas atentos perceberam que seu colega, antes dominante, agora estava vulnerável. Emily encerrou o workshop com um sorriso calmo. Obrigado a todos pela participação. Acho que esta sessão foi informativa para todos nós. É essencial lembrar que a verdadeira competência é demonstrada por meio do respeito, da preparação e da capacidade de aprender com os erros. Robert saiu da sala, exausto e humilhado. Emily, por outro lado, saiu com a serenidade intacta, ciente de que a rede se fechava lenta, mas seguramente ao seu redor. O tapa que receberá alguns dias antes era agora apenas uma lembrança. Hoje, seu autocontrole, paciência e inteligência estratégica transformaram aquela humilhação inicial em poder incontestável dentro da empresa. Michael, observando de longe, não pôde deixar de sorrir. Emily não havia apenas vingado a afronta, ela havia redefinido as regras do jogo e de agora em diante, ninguém ousaria desafiar sua autoridade. A tensão na empresa estava chegando a um nível quase palpável. Todos os funcionários sabiam que Robert estava em apuros, mas ninguém ousava falar em voz alta. Emily, sempre calma e elegante, continuava a fortalecer sua influência com gestos simples e palavras comedidas.
Sua presença por si só era suficiente para impor respeito e lembrar a todos que poder não era uma questão de título, mas de competência e autocontrole. Robert, por sua vez, estava mergulhado num nervosismo quase obsessivo. Passava os dias tentando corrigir os erros que Emily sutilmente destacava, mas quanto mais tentava, mais afundava. Até mesmo as iniciativas que ele considerava brilhantes saíam pela culatra graças à vigilância discreta de Emily. Um dia, Emily convocou Robert para um projeto importante, sob o pretexto de lhe dar uma chance de redenção. Robert, ingênuo e ansioso para recuperar alguma credibilidade, aceitou imediatamente. Na reunião, Emily sutilmente guiou a discussão, fazendo perguntas diretas e reveladoras. Robert, você poderia explicar como planeja coordenar este projeto com o novo departamento de marketing? A cada hesitação de Robert, a cada contradição em suas explicações, os funcionários presentes trocavam olhares. Começavam a entender que Robert não era apenas incompetente, ele era incapaz de lidar com suas responsabilidades com a seriedade esperada. Emily conclui a reunião com uma calma implacável. Obrigado, Robert. Acho que todos nós entendemos a importância da preparação e da transparência em nossos projetos. Quando Robert saiu da sala com o rosto vermelho e humilhado, Emily ficou sozinha por um momento, com o olhar fixo nos funcionários. Nunca se esqueça, ela disse suavemente, que a verdadeira autoridade nasce da competência, do respeito e do autocontrole. Naquele dia, a queda de Robert tornou-se inevitável. Os sussurros nos corredores transformaram-se em certezas. Quem ousara esbofetear Emily não tinha mais poder sobre ninguém. Michael, observando de seu escritório, sabia que o momento decisivo se aproximava. Emily transformará o tapa inicial em uma estratégia de precisão assustadora. Em breve, a vingança final seria completa, e Robert descobriria que a humilhação inicial era apenas o primeiro ato de uma lição que ele jamais esqueceria. O conselho de administração da empresa havia sido convocado para uma reunião extraordinária. Emily sabia que era o momento perfeito para selar a queda de Robert. Desta vez, não se tratava apenas de ridicularizá-lo na frente dos colegas, mas de mostrar àqueles que detinham o verdadeiro poder que sua arrogância e incompetência eram inaceitáveis. Robert, alheio à armadilha que se aproximava, chegou confiante, imaginando finalmente ter recuperado parte do prestígio perdido. Emily, calma e impecável, cumprimentou cada membro do conselho com um sorriso sereno, enquanto Robert já se encontrava sob o olhar implacável de todos. Hoje vamos revisar os principais desempenhos e projetos do trimestre, começou Emily. Sua voz era suave, mas cada palavra tinha um peso irrefutável. Reconhecer os pontos fortes e fracos da nossa equipe é essencial para garantir nosso sucesso futuro. Ela convidou Robert para apresentar seu projeto mais recente. Desde os primeiros slides ficou claro que seus números eram aproximados e suas análises superficiais. Emily, com uma paciência quase maternal, fez perguntas incisivas. Robert, você pode detalhar a metodologia usada para obter esses resultados? E como você pretende corrigir as discrepâncias observadas no relatório anterior? Robert gaguejou, tentando se justificar, mas cada explicação o deixava mais vulnerável. Os membros do conselho trocaram olhares preocupados. Alguns sussurraram baixinho. Como ele pode estar nessa posição com tantas deficiências? Emily finalmente conclui. Agradeço a todos pela atenção. Parece-me claro que competência e rigor devem prevalecer sobre arrogância e precipitação. Devemos aprender com cada erro e, acima de tudo, saber reconhecer quando a liderança não está atendendo às necessidades da nossa empresa. Um silêncio pesado seguiu suas palavras. Robert finalmente entendeu que não tinha mais apoio. Sua posição de poder havia acabado. Ele saiu da sala, humilhado perante o conselho, perante seus colegas e especialmente perante Emily, cuja calma e autocontrole transformaram o tapa inicial em uma demonstração deslumbrante de estratégia e dignidade. Michael, testemunhando a cena, não conseguiu conter um sorriso satisfeito. Emily não apenas vingara a humilhação sofrida, ela mostrará a todos com elegância e poder que o verdadeiro poder não residia no medo ou na arrogância, mas no autocontrole e na inteligência estratégica. Após a reunião do conselho, a atmosfera na empresa mudou irreversivelmente. Emily não se limitava mais a gerenciar seus colegas ou corrigir os erros de Robert. Ela se tornou o verdadeiro pivô em torno do qual toda a organização girava. Sua presença inspirava respeito silencioso, e todos sabiam que ela agora personificava os valores de competência e dignidade. Robert, isolado e desacreditado, vagava pelos corredores com uma hesitação mórbida. Cada funcionário por quem passava o olhava de forma diferente.
Até mesmo membros de sua equipe direta estavam começando a se afastar, naturalmente recorrendo a Emily em busca de conselhos ou validação. Emily, por sua vez, continuou a agir com a mesma elegância, multiplicando iniciativas que reforçavam sua autoridade. Organizava reuniões, tomava decisões estratégicas e sabia reconhecer talentos, dando a cada pessoa o reconhecimento merecido. Sua reputação de líder justa, porém formidável, se solidificava a cada gesto. Um dia, Michael entrou no escritório de Emily. Você transformou esta empresa em um lugar onde o respeito e a competência prevalecem. Eu sabia que você tinha o que era preciso, mas não imaginei que seria tão impressionante. Emily sorriu calmamente. Simplesmente tivemos que colocar cada peça de volta no seu devido lugar. Alguns entenderam mais rápido que outros. Ela fez uma pausa e acrescentou com um leve sorriso. E alguns ainda têm muito que aprender. Robert, agora confinado a tarefas secundárias e sob vigilância rigorosa, percebeu que havia perdido o controle para sempre. O tapa inicial, que ele acreditava ter sido um incidente isolado, desencadeou uma cadeia de eventos que ele jamais poderia ter previsto. Cada ação de Emily transformou sua humilhação em uma alavanca de poder absoluto. Os funcionários, observando essa dinâmica, sentiram-se inspirados. O respeito e a lealdade a Emily continuaram a crescer, enquanto a autoridade de Robert ruiu inexoravelmente. Emily demonstrou com sucesso que a verdadeira força não reside no medo ou na arrogância, mas na paciência, na estratégia e na calma controlada. Este capítulo da história parecia selado. Emily havia assumido o controle, e nada nem ninguém poderia ameaçar sua posição novamente. O momento decisivo se aproximava. Emily sabia que para completar a queda de Robert, teria que orquestrar uma humilhação irrefutável, porém elegante, diante de todos aqueles que haviam testemunhado suas falhas. Não seria uma vingança gratuita, seria a demonstração definitiva de que respeito e competência sempre superam a arrogância e a brutalidade. Ela convocou uma Assembleia Geral, anunciada como um workshop sobre boas práticas de gestão e comunicação. Todos os funcionários, incluindo membros do conselho, estavam presentes. Robert, pensando que poderia salvar a reputação, aceitou com entusiasmo. Mal sabia ele que aquela reunião seria o palco de sua humilhação final. Emily abriu a sessão com calma e autoridade. Hoje analisaremos casos práticos de gestão de projetos e liderança. É essencial entender que toda decisão tem consequências e que todo líder deve estar preparado para assumir a responsabilidade por elas. Então, com um sorriso sutil, ela apontou para Robert. Robert, gostaria que você compartilhasse conosco uma experiência pessoal em que teve que lidar com uma situação delicada. Isso servirá de exemplo para todos. Robert começou a relatar com confiança um projeto passado. Mas Emily, fazendo perguntas específicas e inesperadas, gradualmente revelou as inconsistências, lacunas e erros que ele havia cometido. Cada resposta de Robert o tornava mais vulnerável, e o silêncio na sala amplificava o impacto. Emily conclui a sessão olhando para toda a Assembleia. O que acabamos de ver é uma lição para todos nós. Mesmo aqueles em posições de poder devem demonstrar humildade e admitir seus erros. Arrogância e incompetência jamais serão toleradas aqui. Robert saiu da sala completamente humilhado, sem conseguir dizer uma palavra. Os funcionários trocaram olhares de admiração para Emily, reconhecendo nela uma força. Uma líder capaz de transformar a violência e a arrogância em uma lição de dignidade e autocontrole. Lá fora, Michael o esperava com um sorriso orgulhoso. Você fez mais do que se defender. Você redefiniu as regras do jogo. Emily, com sua calma lendária, respondeu simplesmente. A verdadeira força é medida pela forma como você transforma cada ataque em poder. Naquele dia, toda a empresa percebeu que o tapa inicial havia sido apenas o gatilho para uma demonstração magistral de estratégia e autoridade. Robert nunca mais seria o mesmo, e Emily havia gravado sua lenda para sempre nas paredes da empresa. Algumas semanas depois, a empresa não era mais a mesma. Os corredores ressoavam com uma nova energia, uma mistura de respeito, eficiência e admiração silenciosa. Emily, agora reconhecida como a verdadeira força motriz da organização, continuava a agir com a mesma elegância e calma. Mas desta vez ela não tinha mais nada a provar. Robert, relegado a tarefas secundárias e sob a supervisão indireta de todos, vivia em constante, consciente e silenciosa humilhação. Cada olhar, cada interação o lembrava de sua arrogância passada e da inesquecível lição que aprenderá. Ele entendia que sua posição nunca se baseara em respeito ou competência, e que nenhuma defesa poderia reverter isso. Emily, por sua vez, havia consolidado não apenas sua autoridade, mas também o espírito de toda a empresa.
Os funcionários a respeitavam, não por medo, mas por admiração. Todos sabiam que por trás de sua postura calma, havia uma inteligência estratégica e uma força capaz de transformar qualquer adversidade em poder. Certa manhã, Michael entrou em seu escritório e o observou por um momento, orgulhoso e comovido. Você transformou o que poderia ser uma humilhação em uma demonstração de liderança e maestria. Você mudou a cultura desta empresa. Emily simplesmente sorriu. Às vezes é preciso saber levar um tapa para aprender a transformá-lo em força. E foi exatamente isso que ela fez. O tapa que receberá, a humilhação que suportara, agora eram apenas lembranças. Haviam se tornado a pedra angular de sua ascensão. A dinâmica da empresa havia mudado, o respeito havia sido restaurado, e Robert não passava de um exemplo silencioso do que nunca deveria ser feito. Emily olhou para os funcionários no saguão principal, com um sorriso sereno nos lábios. Ela sabia que dali em diante, cada decisão, cada ação seria pautada pela competência, dignidade e respeito, os verdadeiros fundamentos do poder. E assim a mulher que havia sido esbofeteada e humilhada não apenas triunfou, mas redefiniu as regras do jogo para todos. O tapa inicial, longe de ser uma fraqueza, tornou-se um símbolo de sua força irresistível.